o propósito original de Deus e o mistério de Adão. Hoje nós vamos trazer algo aqui muito interessante, mas eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Vamos usar Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 e Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. Muitas vezes lemos o livro de Gênesis como uma única narrativa sequencial, mas ao observarmos com um pouco mais de atenção, percebemos que existem dois momentos distintos da criação da humanidade. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher e os abençoa e lhes dá o domínio sobre a terra. Já em Gênesis capítulo 2, Deus planta um jardim dentro do Éden e ali forma do pó da terra um homem, colocando nesse espaço especial. Isso nos leva a uma grande questão: por que Deus criaria um homem novamente se já havia criado a humanidade? Será que há um propósito maior escondido nesses textos? E é isso que nós vamos descobrir neste vídeo hoje. Por isso, fique comigo até o final, pois você vai ficar surpreendido com o que nós iremos aprender aqui hoje, não através de mim, mas através da palavra de Deus. Eu apenas vou lê-la, vou usá-la para trazer mais esse mistério para a gente, que é muito interessante. Por isso, fique até o final, porque você vai ficar surpreso com o que está acontecendo. E infelizmente, grande parte das denominações evangélicas, eles não falam sobre isso, eles não falam sobre esse tema mais importante, na minha opinião, no contexto bíblico, justamente que vai nos levar à eternidade. Primeira questão aqui é: nós temos que entender que em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28, eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Vou pegar aqui no celular aqui para não demorar muito, para nós vermos aqui. Olha só, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Vamos ler aqui de forma bem rápida. Olha só. E disse Deus, estou lendo aqui no celular, pessoal. Olha aqui na câmera aqui, estou lendo aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Você observa que aqui Deus já criou tudo. Veja só no versículo 27, e criou Deus o homem. Olha só, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e encher a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, concedendo-lhes o domínio sobre a terra. É o que lemos aqui em Gênesis capítulo 1. Não há menção de pecado ou proibição, apenas a ordem para o quê?
frutificar e multiplicar-se. Essa humanidade inicial, olhando para a Bíblia, poderia representar um povo santo, sem mácula, vivendo na plenitude da presença de Deus. Reflita isso comigo. Se Deus criou essa humanidade sem pecado, isso significa que a sua intenção original era que o homem vivesse em santidade e comunhão perfeita com Ele. Esse plano de Deus nunca mudou. Nunca mudou. Esse plano de Deus, ele nunca mudou, meus amigos. Nunca mudou. E agora a questão de Adão? E agora o jardim do Éden e a criação de Adão? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. Olha só, Deus planta um jardim dentro do Éden. Mas eu quero ler com você aqui o texto, pessoal. Olha só, Gênesis capítulo 2. Vamos aqui rapidamente aqui, ó. Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Presta atenção. Anote aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. Olha só. Olha só, vou ler com você aqui. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou suas narinas e deu o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha aqui agora o interessante, a recomendação que Deus dá aqui para Adão, algo que não tinha lá no início da criação, em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou homem e mulher e mandou eles frutificarem. Olha só aqui, a recomendação de Deus aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aqui em Gênesis capítulo 2, Deus cria um espaço, Deus planta dentro do jardim do Éden, ele planta ali um espaço e cria o Adão do pó da terra, ele forma ali o Adão, um ser humano. Diferentemente da criação geral em Gênesis capítulo 1. Aqui Deus forma um homem específico e coloca em um ambiente separado. O jardim do Éden é representado como um espaço único, onde havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso nós devemos refletir nisso. Por que Deus escreveria a mesma coisa duas vezes? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a humanidade já existia, por que então Deus criaria Adão e a colocaria num espaço especial? Isso nos traz a sugestão que Adão não era simplesmente o primeiro homem, mas sim alguém com um propósito único dentro do plano divino. E nós vamos entender isso mais à frente. Por isso é importante que você fique até o final. Porque logo em seguida teve o quê? O pecado. E isso trouxe as consequências, que está em Gênesis 3, versículo de 1 a 7. Vou ler para vocês aqui rapidamente também Gênesis 3. Olha só o que diz aqui, Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos lá. Ora, a serpente era astuta mais que todos os animais do campo, e o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis.
nem tocareis para que não morrais. Então a serpente astuta disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Ou seja, até então, meus amigos, até então, em Gênesis 1, não tinha essa consciência do bem e do mal. Só que quando Deus cria o Adão no jardim, dentro daquele espaço do jardim, e coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus dá uma diretrizes, Deus passa uma missão para o Adão. Por isso que existe o livre-arbítrio. Então, o Adão e a Eva, eles desobedecem a ordem de Deus, comendo do fruto, e com isso trazendo o pecado para o mundo. O pecado de Adão não foi apenas um erro pessoal, mas teve um impacto espiritual universal. Esse é o ponto. Isso poderia significar que a humanidade criada antes de Adão foi afetada pelo pecado, ou que apenas a sua linhagem direta carregou essa queda. Vocês veem que interessante isso? O que era para ser um povo santo, vivendo em comunhão com Deus, agora está sujeito à morte e à separação espiritual. Antes de Adão, segundo o texto bíblico, existia um povo imaculado, puro, sem pecado. Agora que vem o grande X da questão, agora que vem o plano de Deus. Jesus é o segundo Adão e a restauração da humanidade, que está escrito aonde? Em 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler lá para vocês verem, só para não ficar naquilo que eu estou dizendo aqui. Vamos ler aqui o texto. Por isso, pegue sua Bíblia, pessoal, e venha comigo. 1 Coríntios 15. Vamos lá. Olha só aqui que interessante, meus amigos. Olha só. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrestres. Qual o celestial? Tais também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. Ou seja, o plano de Deus em criar Adão ali em esse espaço físico era justamente para colocar o livre-arbítrio, porque senão o homem seria um robô. Então, o primeiro Adão, ele veio para que fosse testado em obediência a Deus. E a Bíblia chama Jesus do segundo Adão, pois ele veio para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. E o que foi perdido? A queda de Adão afetou toda aquela humanidade antes de Adão. Porque o pecado dele fez com que o universo fosse imaculado. Adão, ele trouxe o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado ele entrou por um único homem. E Jesus trouxe a redenção para todos aqueles que creem nele. O propósito original de Deus era uma humanidade santa, mas graças ao plano perfeito de Deus, através de
Cristo, esse propósito é restaurado. Se havia uma humanidade sem pecado antes da queda, Deus não desistiu desse plano. Em Cristo, Ele está restaurando essa santidade, chamando um povo para ser separado e viver em comunhão com Ele novamente, meus amigos. Novamente, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Eu acredito que você entendeu, mas eu irei fazer ainda um próximo vídeo um pouco mais aprofundado ainda sobre esse assunto, sobre esse tema. A criação de Gênesis capítulo 1 pode indicar um povo santo antes da queda de Adão. Adão foi colocado no jardim do Éden com um propósito especial, mas a sua queda teve consequências para toda a criação, para toda a humanidade. Mas Deus, com seu plano perfeito, veio Jesus como segundo Adão para restaurar aquilo que fora perdido, trazendo de volta a santidade, a comunhão com Deus. Hoje nós temos a oportunidade de termos a comunhão com Deus. O plano original de Deus nunca mudou. Ele quer que eu e você sejamos um povo santo, vivendo em sua presença, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às circunstâncias ruins. Isto é para nós refletirmos. Deus criou a humanidade para ser santa desde o princípio. E será que estamos vivendo à altura desse chamado? Comente aí, dê a sua opinião. Estamos aceitando a restauração de Cristo ou permanecemos pessoas presas à consequência do pecado? Deus, Ele quer te levar de volta para casa. Ele quer te levar de volta para a sua santidade, para o seu momento com Deus, para com o seu momento com a Bíblia, com o seu momento no entendimento da palavra do Senhor. É isso que Deus quer para mim e para você. Que nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos à santidade, à oração, ao jejum, à leitura bíblica, para nós aprendermos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? Na palavra, na Bíblia. Não adianta apenas só irmos no sábado, no domingo e ouvir ali um sermão. Não, nós temos que viver isto, temos que buscar a viver isso. Não existe ninguém perfeito, não existe perfeição alguma em ninguém, mas o Espírito do Criador, Ele hoje está restaurando eu e você em todo o tempo. Esse é o plano perfeito de Deus, que todos nós voltemos a este primeiro amor. Eu acredito e tenho certeza que você entendeu esta palavra. Quando eu trouxe esse entendimento, muitas pessoas diziam que Gênesis capítulo 1 era uma continuação de Gênesis capítulo 2. Mas o texto bíblico, ele mostra que naquele espaço ali, Deus já tinha criado uma humanidade. E depois, dentro do jardim, Deus cria um outro espaço e coloca o Adão. E aí Deus vai e dá as diretrizes para que ele não comesse do fruto, porque se ele comesse, certamente ele iria morrer. Por isso hoje Deus te chama para o arrependimento. Deus te chama para vir para Ele. Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, não importa a circunstância. Por isso,
curta esse vídeo, compartilhe e divulgue para o máximo de pessoas. Mas antes de finalizarmos, quero fazer uma oração de agradecimento a Deus e pela minha vida e pela sua vida e pela sua família e pela minha família. Pai Santo, Pai Poderoso, eu te louvo e te exalto, ó Deus, na beleza da tua santidade, Pai Santo. Que essa palavra venha trazer luz, ó Pai, para aqueles que não estão enxergando o verdadeiro caminho, o caminho estreito, o caminho da redenção, o caminho da salvação. Tu és a nossa redenção. Tu enviaste o teu Filho para morrer naquela cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitar. Hoje nós somos livres em Cristo. Eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade. Assim seja, Pai Santo. Em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família e que você prossiga rumo ao alvo. E este alvo é Cristo. Deus abençoe.